E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia e hoje a gente vai falar de uma coisa que está em todo lugar, muita gente comenta, que é denominado discurso negacionista. Então vamos usar aqui a semiótica para trazer alguma luz, como que a semiótica encara o que a gente tem visto aí falar de discurso negacionista. Depois da vinheta, vamos embora falar sobre isso aí. Bem, pessoal, sob a perspectiva da semiótica, a gente encara o discurso, o que vem se convencionar, qual o mecanismo fundamental do discurso negacionista. Então, quando se fala em discurso negacionista, grosso modo, lato sensu, a gente encara como negação a fatos, ou negação a evidências, negação à ciência, negação à religião. Isso não é novo, todos vocês sabem que isso remonta de muito tempo. O negacionismo ele vem desde quando nega-se a Galileu, quando nega-se todos os cientistas e todo mundo que foi aí no decorrer dos séculos e dos séculos da humanidade, sofreram as sanções e as penalidades de negar, justamente porque você tem uma conjuntura ideológica, social, econômica, que naturalmente o que vier ao encontro disso aí, ou de encontro a isso aí, vai ser repelido de modo forte. Então não é algo novo, mas é algo que tem uma estrutura a ser analisada. Então, o primeiro ponto é entender como funciona usando uma técnica semiótica chamada competência e performance. Então, dentro da competência e da performance, dentro do percurso gerativo do sentido, eu vou colocar aqui 3 situações para a gente poder entender de modo mais... Vou contextualizar politicamente para a gente entender um pouquinho. Nós temos um primeiro contexto, que eu vou chamar aqui de bem-estar social. Então vamos imaginar um contexto de bem-estar social, onde o Estado tenha que suprir as necessidades dos indivíduos. Então o indivíduo ele vai ser suprido pelo Estado. Então nessa situação a gente tem uma bonificação, a gente tem um prêmio, que é a subsistência, o que ele precisa para a subsistência, o mínimo existencial. Ele tem a bonificação, ele vai ter uma performance, ele vai ter o alimento, ele vai ter a moradia dada pelo Estado, mas a competência para ele ter aquilo ali ele estar dentro do rol das pessoas enumeradas ou elencadas para receber aquele tipo de bonificação. Ser um cidadão, ter uma identidade, ou qualquer item que o nomeie apto a receber aquela bonificação. Então essa é a situação 1. Ele necessariamente, a competência que ele precisa ter para ter a performance, para ter os seus elementos de bem-estar, ele não necessariamente parte dele, ele é um sujeito paciente. No primeiro plano, analisando aqui friamente no eixo das categorias semióticas. No segundo plano, a gente vai ter a meritocracia, que está mais ligado a um ambiente privado, um ambiente liberal, político, econômico, social. Então nesse a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma seguinte situação. A gente vai ter uma competência para que ele adquira aquela performance. Então ele quer ocupar um espaço como empresarial. Então ele vai ter que ralar bastante, então ele tem uma competência que ele tem que adquirir primeiro, adquirir know-how, adquirir experiência, como faz os atletas, como faz as pessoas que estudam, para galgar aqueles graus maiores que você está pretendendo, então você vai adquirir essa competência. Então a competência são as habilidades, o moldar, é a sua formação que você vai ter que passar, e ela tem preço, ela vai ter sanções, ela vai ter normas, ela vai ter punições, de certo modo, ela vai ter peso, para que você atinja a performance. Então para que você ocupe aquele espaço que você tanto deseja, você vai passar por um processo de competência de luta para ter a performance desejada. Então, eu quero ser um do alto escalão do serviço público, então vou ter que ocupar, passar no concurso, ou eu quero ser um grande empreendedor, obviamente que eu vou ter que ralar bastante para atingir isso aí. O terceiro ponto, eu já toco na questão do negacionismo. E aí é que eu acho um ponto semântico e ideológico importante. Então, do ponto de vista do negacionismo, a gente tem uma maneira de ver diferente.
esse indivíduo ele tem que, obrigatoriamente, na meritocracia, passar por uma competência, passar por um treinamento para que ele adquira a performance que ele tanto deseja. Nesse momento, o que ele acontece? Ele desacredita esse sistema de competências porque ele refuta as normas ou ele refuta as bases desse sistema, né? Então, em vez dele pensar nesse caminho meritocrático para chegar até aqui, ele pretende desacreditar esse sistema e automaticamente desacreditando esse sistema, ele vai fazer esse sistema ruir para que ele consiga ter uma espécie de performance que ele almeja ou que ele deseja. Eu já tentei analisar muito alguns discursos, né? Não vou aqui detalhar, mas vários e vários discursos de várias nuances, seja do setor público, seja do setor privado, e a gente vê assim que um problema do negacionismo é justamente que o caminho normal, meritocrático, para você atingir tal resultado, ele que é meio que questionado, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem um questionamento, então, por que o serviço público e por que eu tenho que passar no concurso público, né? Ou por que o empreendedor que hoje conseguiu chegar até onde chegou, conseguiu chegar, mas eu agora não vou conseguir chegar porque a carga tributária é muito alta, eu preciso mudar, senão não vou conseguir vencer. Então, eu estou sempre alterando as regras, eu estou sempre refutando as regras, porque aquela competência eu não quero seguir. Então é mais fácil refutar o que está posto, né, do ponto de vista do sujeito. Então, semioticamente, a gente tem um sujeito que refuta a competência que ele tem que seguir para atingir a performance. E chega num patamar, e a gente vai fazer, se você for fazer um resgate histórico, não preciso contextualizar com o presente, mas vendo no passado, que no tempo de menos legalidade, em estados democráticos menos institucionalizados, você tinha um olho por olho e um dente por dente muito mais forte. Então, e quanto menor a institucionalização, a própria interpretação semântica da conduta, ela vira cultura. Então, o indivíduo ele passa a ter movimentos culturais diferenciados. Então, ele sabe que para atingir tal objetivo, se ele foge da regra, ele tem que adquirir outro tipo de poder. Aí vem, claro, muitas vezes a aproximação com a violência, ou a aproximação com o armamentismo, ou a aproximação com outros recursos que vão dar a ele aquela performance. E dentro do negacionismo, então, há uma estratégia muito importante. Então, não é só negar a ciência, ou negar o serviço público, ou negar o poder instituído, ou negar a Constituição, ou negar as leis. Por trás disso tem uma interpretação do mundo, uma maneira de ver o mundo, onde esse percurso de competência que você tem que seguir e que você de repente opta por não seguir, você acredita que é mais fácil você redefinir ao seu favor as regras ou as crenças, os valores que você tem ao seu favor, obviamente, para que você atinja o mesmo prêmio, a mesma performance, né? Então, do ponto de vista, falar em discurso negacionista hoje talvez seja moda, mas se você for ver a história, a gente tem N momentos onde isso aconteceu. E são sempre momentos, obviamente, e eu aqui vou falar grosso modo, né, de ausência de fator interpretativo positivo, semanticamente positivo das normas e do que foi instituído. Então, essa descrença na informação, essa descrença na imprensa, e não sem razão, né, e não também obviamente sem propósito, porque a gente sabe que a gente tem todo um conjunto sistemático muito mais profundo do que a gente vê. Então, essa ausência de legitimação dos mecanismos, tanto legais, dos mecanismos de informação, dos mecanismos científicos, dos mecanismos sociais, das crenças nesse universo cultural que a gente compôs, então cria uma interpretação negativa, né, à espera de um milagre. E essa espera de um milagre, ela vai naturalmente trazer sérios riscos aí sociais e institucionais, obviamente, né, para uma nação, para um país, para o mundo, né? Então a gente vive esse despropósito. E a gente não precisa, saindo aqui do próprio eixo de interpretação do posto, do status quo, e isso afeta o indivíduo, porque essa informação há um caráter semântico muito forte no desacreditar. Então, semanticamente, ele é mais aderente. O duvidar é mais aderente do que o acreditar.
né? Ainda mais num certo contexto ideológico. Então hoje, por exemplo, a gente tem questões de dúvida até mesmo na moeda. Então a gente quem acompanha o mercado financeiro sabe que a gente está passando por uma espécie de descrédito no dólar, né? Um descrédito em N coisas. Então isso é uma interpretação, eu digo, semântica, porque nós primeiro processamos isso como informação, depois a gente processa isso como decisão, depois como ato, né? A linguagem ela é um momento de potência. Então, grosso modo, quando a gente pensa no negacionismo, discurso negacionista, ele não é de hoje, ele é um discurso milenar, que vem sempre utilizado em determinados momentos de crise, crise de interpretação semântica, de interpretação ideológica do cenário. E é claro que a gente tem que tomar muito cuidado com setores e posições ideológicas que se beneficiem desse discurso e de repente pode fazer um mal aí a longo prazo para a nação, para o mundo de modo geral, né? Então basicamente, pessoal, só para a gente fazer uma boa observação semântica e semiótica sobre o discurso negacionista, beleza? Nós estamos girando aí aqui no Teolitérias um curso sobre discurso, né? Ainda pelo olhar da semiótica, depois a gente vai olhar um pouquinho pela análise do discurso, mas uma coisa muito longa. A gente está na aula 4, vou deixar o card aí dessa playlist, tá? E se vocês gostaram, curte, porque dá mais visibilidade para o nosso conteúdo. Aqui eu eu me manifesto de modo mais científico, não me manifesto de modo político. Cada um opta aí, eu vou dar a visão científica, você opta pela sua visão política, que está a seu cargo, né? Não me isentando, não estou me isentando cientificamente. E se inscreva no canal se você optar por ter o nosso conteúdo semanal, ok? Grande abraço, semióticos a todos.